18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você aí em 100,7. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Nossa equipe é formada por profissionais de larga experiência e comprometidos com a ética e com a verdade. Juntos, no melhor mix, eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares com você aí em 100,7. E hoje é uma data super especial, né, Karime Leão, Cid Soares. Nós que estamos, né, hoje, o Cid já está com texto pronto. Uma carinha, Cid Soares. Você lembra as YC248, rede de radiodifusão, novidade técnica limitada, né? Como não? 100,7 MHz, né? Nossos estúdios aqui na rua Fortaleza, 585, Adrianópolis, Karime Leão. Como não lembrar, né? Você e o Flávio Fachel estão me saindo bem, viu? As lembranças bem... Não, eu fiquei impressionada no post limpas, né? De hoje. O Flávio Fachel começou a escrever os textos dos comerciais que ele criou aqui. Eu falei, não acredito, você tem isso de cabeça. Ele é uma cabeça privilegiada, né? Ele tem, eu lembro tudo de cabeça aqui. Eu falei, não creio. Mas conte-nos, Cid, essa data importante pra gente. Então, a gente hoje, nós estamos... 30 anos. Essa data marca Exato. Os 29 anos que nós saímos do caráter experimental e efetivamos a Rádio Novidade no ar. E ficou aí, até hoje ela é rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada, né? Pra quem não sabe, Rádio Mix trabalha aqui em Manaus com esse... nós temos 2 anos no caráter oficial e quase 2 anos em caráter experimental. No final do ano a gente vai fazer os 30 anos da rádio, cumprindo aí essa tabelinha de data, né? Exatamente em dezembro. Aí completa os 30 anos da rádio no ar. É bem legal, uma data boa, porque uma data boa, nós reunimos muitos nomes importantes aqui, gente que hoje tá no movimento da comunicação. Iniciaram aqui, inclusive. Passaram por aqui, iniciaram. Até na bancada do Jornal Nacional. Até na bancada do Jornal Nacional, que é o caso do Flávio Fachel. A Karime Leão tinha 18 aninhos na época. Acho que era 18 para 19, né? Isso. Era uma tolinha. Eu não era nascido. Então tá aí, né? A Rádio Novidade hoje, Mix FM, completando aí 29 aninhos, quase 30 aninhos Só nessa data querida. Porque eu aprendi a minha profissão aqui, não sabia o que eu queria ser quando crescer, né? Aquela coisa. Aprendi aqui. ZYC248. Eu vivi pra ouvir isso. É verdade. Parabéns pro Armando. Grande Armando. Adilson Potomati. São eles. É o Marcelo, o Porchat também fez. E o Marcelo, que é o filho do Adilson. Vamos lá, né? Vamos começar? Vamos lá. Agora 6 horas e 3 minutinos em Manaus. Boa noite, Karime Leão. Você dá boa noite? Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você, ligado em 100,7 aqui na Mix FM. O nosso programa 18 horas começa agora. Estamos juntos até às 7 da noite. O programa traz notícias reais, ouvindo todos os envolvidos sem sensacionalismo. Com o único objetivo de deixar você bem informado com o que realmente é importante, com o que é relevante para o cidadão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Como ela falou então, notícias com credibilidade, você confere aqui no 18 horas. É o programa de notícias e debates da Mix Manaus. Bem-vindos. Participa da bancada do 18 horas também o nosso querido diretor de jornalismo da Rádio Mix. Não está há 30 anos aqui, mas já está fazendo uma diferença bacana. Paulo Castro. Este nome não é fraco, é o PC. Ele disse que não era nem nascido, gente. Tá bom, não era não, PC. Boa noite a todos, querido. em especial para os ouvintes da Mix. Bacana. Luciana na área também, cadê? Boa noite, estou aqui, Luciana. gente. Olha só, hoje temos ingressos para a peça aí de humor Casem é Ótimo, né? Vai ser no dia 3, agora o final de semana, lá no Manaus Plaza. E temos também ingressos para o cinema. E eu tenho uma perguntinha pra galera que tá aí no chat. Boa. Se vazar seu celular, o que vamos encontrar nele? Vai falando aí no chat. O meu tá tranquilo. Gosto. O meu eu tenho uma senha aqui difícil. Quero saber. Tem várias coisas perigosas aqui. Eu quero saber aqui do pessoal aqui da bancada. Então tá. Vazar. Eu vou pegar aqui as melhores respostas e no final eu volto pra presentear aí a galera. Bacana. 6:04 convites para Casem é Ótimo do youtuber Rafael Cunha, que é o vigarista, não é isso, Karime? Isso é da turma do Carlinhos Maia. Ele surgiu devido ao Carlinhos. Ele é cria, né, dele, Isso. Carlinhos Maia.
Quando é o show, Karime Leão? Então, é dia 3 agora de agosto no Manaus Plaza. Neste sábado, gente, você é o nosso convidado especial. Então participa aí, você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Começa agora o seu programa 18 horas desta quarta-feira, dia 31 de julho de 2019, dia de aniversário desta emissora, deste prefixo. Você está ouvindo 18 horas. E ex-primeira-dama do Amazonas, Nesmi Aziz, volta a ser presa pela Polícia Federal. 4 presos são mortos. A transferência de Altamira para Belém. FIFA divulgou os 10 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2018-2019. Pela segunda vez consecutiva, o atacante Neymar está fora da lista do The Best. Ministério Público denuncia advogado paulista por lavagem de dinheiro desviado na saúde pública do Amazonas. As pessoas, elas estão sofrendo com dores na alma, pois é uma dor invisível, que ninguém enxerga, somente quem vive e sente esta dor. A partir daí, desta dor, as pessoas vivem estressadas, angustiadas, frustradas, desesperadas, solitárias, repletas de traumas do passado, medos, pânicos, fobias. São pessoas depressivas e, principalmente, elas se sentem culpadas. Esse sentimento de culpa é fortíssimo e é ele que sempre leva as pessoas a cometerem este ato intencional de matar a si mesmo, se punindo, caracterizando os desejos do inconsciente. Muito bem, o suicídio no Brasil já é tratado como uma epidemia, ok? É uma epidemia silenciosa. São números assustadores e preocupantes. Nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio cresceu mais de 40% entre pessoas de 15 a 29 anos. Por trás da maioria desses casos está a depressão, como principal vetor atrelada a uma sociedade que tende cada vez mais ao individualismo e à necessidade da aceitação social, que nem sempre é alcançada pelos jovens. São vários motivos, né? Crises financeiras, decepções amorosas, bullying nas escolas, nas redes sociais. Tudo isso tende a levar a vítima a um quadro grave de insatisfação com a própria existência, tornando assim a propensão suicida em fato consumado. A falta de diálogo, muitas vezes dentro de casa, e a inoperância do sistema público de saúde contribuem ainda mais para a negatividade e as estatísticas. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, em média, para cada caso consumado, há 20 tentativas, ou seja, tem como evitar o ápice da questão. E para falar sobre esse assunto delicado, está em nossos estúdios o psicólogo Sandro Soares. Seja muito bem-vindo às 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para poder estar colaborando com essas informações para os nossos ouvintes, né? O que se pode atribuir a essa escalada assustadora desses índices? A gente tem que pegar esse fenômeno da origem, né? Eu vejo que isso vem também de uma geração, essa geração que é uma geração atual de jovens e adolescentes atuais, é uma geração onde tem baixa tolerância à frustração. São jovens e adolescentes que sentem muita dificuldade em lidar com as situações adversas da vida. Eu penso, como profissional e pela minha experiência que tenho contato no dia a dia com essas pessoas, que a gente tem uma geração de pais também extremamente narcisistas, do ponto de vista de não deixar os seus filhos passarem por dificuldades. Por frustrações, permissivos. São aquela geração de pais que procuram dar tudo aquilo que eles não tiveram, né?
poupar os filhos de todas as adversidades e problemas que eles tiveram. Eu já ouvi de especialistas também de você, numa forma de compensar a ausência desse pai e dessa mãe que está fazendo 1000 tarefas, que precisa existir nas redes sociais, a gente precisa existir na academia, em todos os lugares, e você compensa isso dando coisas. E com a ausência, você compensa a ausência dando coisas. E daí, compensando a criança, o filho materialmente. Exatamente. Né? Seria uma compensação. Exato. E aí também contribui para a falta de maturidade dessa criança, crescimento emocional, digamos assim. Exatamente, exatamente. Porque às vezes a gente se esquece, né? As pessoas que têm uma situação mais confortável hoje, né? Tem uma certa estabilidade, conseguiu vencer na profissão, mas esquece que para chegar aí passou por muita dificuldade, né? E priva, de uma certa forma, os filhos de também galgarem o seu caminho de dificuldades. E quando as dificuldades que são incontroláveis pela vida aparecem para essas pessoas, o que acontece? Elas sentem uma dificuldade significativa em lidar com isso. E muitas são acometidas de algum problema de transtorno de personalidade, problemas psicológicos mais sérios. Junto com essa dificuldade de lidar com a frustração, pode ser, na realidade, uma receita que vai levar ao suicídio, a tentativa de suicídio. Doutor Sandro, historicamente, em tempos de crise econômica, esses índices tendem a aumentar, como foi o caso da Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, quando ocorreram vários casos de suicídio por parte de empresários, acionistas e investidores que haviam perdido tudo que possuíam. Falta de dinheiro, perspectivas, leva a atitudes extremas? Dependendo da pessoa, sim, Cid Soares. Como eu falei, pessoas que têm dificuldade de lidar com as situações adversas da vida, pessoas que têm dificuldade de lidar com as perdas, com as grandes frustrações, porque uma crise econômica leva pessoas que até ontem eram muito bem sucedidas, onde tinham uma vida financeira extremamente confortável, de uma hora para outra se vêem em dificuldades, né? Então essas pessoas não conseguem lidar com esse momento, com essa perda, né? Com esse sentimento de perda. E aí eles podem vir a cometer o suicídio, sim. Agora, é importante que a gente diga, nem todo mundo que passa por situações de perda, que passa por dificuldades, tem essa tendência a cometer o suicídio. Só aquelas pessoas que não tiveram um desenvolvimento psicossocial saudável, né? E que tem essa dificuldade em lidar com esse tipo de situação adversa da vida. Ok. A gente consegue escutar de novo? Então, nós começamos a entrevista com um áudio da psicóloga, da também psicóloga, Patrícia Machado. Ela falou pra gente um pouco sobre esses motivos. E nesse áudio, doutor, ela falou que, de repente, que seria, assim, um sofrimento na alma, digamos assim. Exatamente. Então, que dá essa frustração e que a pessoa não consegue lidar com essa avalanche de emoções. E que é um pedido de socorro também. Há nisso um pedido de socorro. Quais são os sintomas que a gente pode identificar nessa pessoa para que a gente possa ajudar? Geralmente a pessoa, ela passa a apresentar uma série de características diferentes do que ela costuma ser, né? Ela fica mais isolada socialmente, às vezes fica com um humor mais lábil, mais instável, ou mais agressiva, ou mais triste, né? Ela passa a se irritar com pequenas coisas, ela não tem mais condições de desenvolver atividades da rotina dela que ela desenvolvia antes com naturalidade, né? De vez em quando ela se pega chorando, né? Ela tem dificuldade de se concentrar, de focar a atenção dela. Então, assim, é uma série de dificuldades que ela apresenta e que muitas vezes a família negligencia, a família ignora, né? Porque isso é mito, dizer que a pessoa, mas foi de repente, deu-se em sinais. E a família que não prestou atenção. A família que talvez tenha pensado que vai passar, fase. É um momento, todo mundo tem problema na vida, né? Isso vai passar de alguma forma e às vezes não dá tempo, né? Porque cada um reage de uma forma. Sim. Então todos merecem que esse tipo de mudança de comportamento repentina seja valorizado. É o primeiro sinal de alerta, uma mudança de humor, mudança de comportamento repentina. A gente já dificuldade de executar atividades de rotina que executava sem problema nenhum e passa a ter dificuldade de executar, né? A gente já pode prestar atenção. Exatamente. A depressão é um mau gatilho?
A depressão é um dos gatilhos que levam ao suicídio, mas não só a depressão, né? O abuso de substâncias químicas, como por exemplo álcool, drogas ilícitas e até remédios controlados. Hoje em dia, o índice de suicídio por dependência de remédio controlado subiu muito. Olha, eu não ia comentar, mas eu acho que é necessário. Houveram 2 tentativas de suicídio no João Lúcio, né? De pessoas que trabalham no local, foram socorridas pelos colegas médicos e trata-se também de um momento muito delicado em que as contas não estão sendo pagas. Essas pessoas vinham travando uma luta interna contra as dificuldades financeiras que não recebem, não pagam contas, filhos em casa passando fome, e a estrutura familiar começa a pesar muito. Isso é recorrente aqui? O senhor tem conhecimento desses casos, não? Na realidade, Cid, esse tipo de situação ela é muito camuflada. O número de tentativas de suicídio que chega nas unidades de saúde e até os suicídios mesmo que acontecem, a gente não tem conhecimento. Por quê? Porque a própria família ela não diz a verdade sobre o verdadeiro fato que aquela pessoa chegou ali. Ela chegou com cortada, ou chegou intoxicada, ou chegou convulsionando. Então, a família ela não fala exatamente o motivo que levou até por vergonha, por culpa, né? Por algum motivo. Então, esse número é um número camuflado. Agora, o que eu posso te dizer é que tem muitas situações, sim, que chegam de tentativa de suicídio ou suicídio propriamente dito, mas que são ditos com outras consequências, de outras causas. Doutor, no caso, ele falou sobre uma situação de corpo de médicos, os enfermeiros, os médicos Exatamente. Que trabalham nessas unidades que chegaram nesse ponto. Daí estamos perguntando, especulando, já que passamos por uma situação de crise financeira do Estado e alguns profissionais de saúde apontam e questionam e denunciam falta de pagamento e que se poderia agravar por esse quadro de falta de pagamento, né, que os profissionais de saúde alegam. Aí do próprio profissional da saúde. Se o profissional da saúde, como qualquer outro profissional que esteja dentro de uma situação de perda, de vulnerabilidade social, pessoal, né? E ele tem essa dificuldade em lidar com situações assim, ele pode vir sim, né, a cometer. Talvez isso esteja acontecendo agora no momento pela situação, porque não era muito comum o profissional da saúde passar por esse tipo de problema, né, e agora está passando. Mas assim, isso é algo do ser humano, independente de ser profissional da saúde, independente de ser profissional da justiça, independente de ser de qualquer outra área. Voltando para o começo da sua fala, é aquele ser humano que não sabe trabalhar realmente. Exatamente, a questão das adversidades. Não sabe trabalhar a questão das adversidades, tem baixa tolerância à frustração, né? E são pessoas assim que não tiveram um desenvolvimento biopsicossocial dentro daquilo que é esperado como saúde mental. Tá, doutora, uma pergunta aqui pelo aplicativo Humano. A Carla pergunta como nós podemos identificar a depressão? De repente na gente mesmo, a gente pode estar num período triste e a gente não está sabendo que já está entrando num estado depressivo. Enfim, a gente não sabe como identificar. Como que a gente pode identificar? Olha, a depressão, os principais sinais de alerta da depressão é a presença de tristeza permanente. A pessoa fica com aquele sentimento de tristeza que não passa, né? Que ela permanece ali, ela insiste. Isolamento social, a pessoa passa a ter dificuldade de ficar convivendo socialmente, ela prefere estar isolada, né? Ela perde o prazer das atividades preferenciais. Por exemplo, o adolescente adorava jogar videogame, ele já não passa mais a jogar videogame. Ele adorava jogar futebol, não joga mais futebol. Ele não consegue mais ir para aula, ele não consegue mais ir para o trabalho. Então, ele começa a apresentar esse tipo de mudança, né? Que a gente vê que não é o normal dele. A criança também pode desenvolver esse mesmo tipo de comportamento. Tem depressão, é melancolia, né? Quando melancolia, criança, o nome é melancolia. Exatamente. Mas também os mesmos pontos. Para de fazer as coisas rotineiras. Exatamente. Né? E a criança, ela sinaliza principalmente na escola, né? O desempenho escolar dela fica logo afetado e a interação social dela fica comprometida. Então, a criança é até mais visível quando ela apresenta esse tipo de situação. Doutor, e o que deve ser feito quando esses sinais são aí identificados por familiares e amigos?
conversar com a pessoa se ela aceita uma ajuda especializada. O primeiro passo é buscar uma ajuda especializada, uma avaliação psicológica. Não pode ser levado à força. Não é aconselhável, não é recomendável. Se leva à força ainda as pessoas nesses casos? Existe algum tipo de intervenção? Alguém vai conversar, de repente? Muito difícil. De repente... O que a família, que muitas famílias fazem, eu já fui às vezes contratado para fazer várias vezes, a pessoa não concordando, não querendo, mas a família contrata o profissional vai até a pessoa e tenta sensibilizar a pessoa. Conversar com ela. Exatamente. E assim, na grande maioria das vezes consegue removê-la da ideia, ela consegue fazer o acompanhamento. É preciso falar, né, doutor? Só da pessoa falar e ouvir, né? Exatamente. Só da pessoa perceber que a família está tendo uma atitude de preocupação, de valorização com a situação dela, ela já se abre mais para a resolução do problema. Já se sente abraçada. Exatamente. Conversando com alguns especialistas que trabalham com jovens, adolescentes saindo das drogas, e eles falavam que tem também o índice de adolescentes, drogas e suicídios, eles falam que é um pedido de socorro, o jovem entrar nas drogas e o jovem entrar nessa situação. É um pedido de socorro, de atenção, me dê atenção, é verdade? Também é um sintoma, eu diria que é um sintoma. Mas assim, você falou algo bem interessante que é importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes. Cada caso de suicídio é um caso que tem que ser analisado de forma individual, certo? Porque geralmente a dependência química, ela não é o problema de base das pessoas. A dependência química é uma consequência de um problema emocional, psicológico, até psiquiátrico, né? E aí o que acontece? A droga, a substância, a utilização dessa substância, de uma certa forma, é um alívio para aquela pessoa que está em sofrimento. Para aquela dor, exatamente. Né? Tanto é que pessoas que têm transtorno bipolar, pessoas que têm depressão, transtorno de ansiedade, elas passam a usar droga exatamente para ter um alívio dos sintomas. Elas não têm conhecimento que elas têm esse problema emocional, passam a utilizar a substância, a droga, a maconha, o álcool e tudo, que ela se sente um pouco melhor quando está sob o efeito dessa droga. A maconha pode ser usada como remédio nesse caso aí, porque tem esse acontecimento aí, né? Essa situação que a maconha em alguns casos é usado, né? Como terapia. Né? Para terapia de câncer, para dor, né? Não deve ser usada. Não para esse caso seria, né? Toda substância utilizada para combater um problema psicológico, emocional, ela tem que ser prescrita e acompanhada e monitorada por especialistas. O senhor tem conhecimento se o governo vem adotando políticas públicas para conscientizar e prevenir casos de suicídio? Sim. Os serviços de saúde mental da cidade, eles têm ações voltadas para a prevenção do suicídio e até para o tratamento das pessoas com depressão, com problemas em sofrimento psíquico, que de uma certa forma, quando você vai e trata isso, você minimiza e você de uma certa forma combate esse fenômeno que é a tentativa de suicídio. Tem algum telefone de contato que as pessoas possam entrar caso aconteça algum tipo de observação nesse sentido? Muito boa sua pergunta, Cid, porque não fazem, acho que 1 mês ou 2 meses, que foi inaugurado a nível nacional o Disque 188, que é um número que qualquer pessoa pode ligar e são pessoas capacitadas para conversar com essas pessoas que estão vulneráveis e pensando em suicídio, né? 188. 188. Você liga e são pessoas que estão ali disponíveis 24 horas para conversar com você, para lhe acolher, né? Para lhe orientar nesse momento de vulnerabilidade. Esse número é em serviço, o serviço é nacional ou local? Nacional. Okay. Agora, quais seriam, vamos falar assim, teriam algum tipo de prevenção? O que a gente poderia fazer pra gente, pra nossa saúde mental? Afinal de contas, todos vivemos nesse mundo conturbado, em que é preciso ser bem sucedido em todas as áreas. Se você malha, você também tem que ser excelente profissional, tem talvez que ser férias no Nordeste. Enfim, não ser na praia. Né, o que a gente pode fazer pra gente no dia a dia e também pros nossos filhos, às vezes pros amigos. Existem alguns, assim, 2 dicas para que a gente possa fazer no dia a dia? Não vou dar 2 não, eu só vou dar uma dica que é fundamental para a qualidade de vida. Chama-se equilíbrio.
A gente precisa ter na vida equilíbrio. Não trabalhar demais, não se divertir demais, não fazer nada além do que realmente seja necessário, do que seja em excesso. Não se alimentar demais, não malhar demais, malhar o suficiente, trabalhar o suficiente. Não se preocupar demais. Não se preocupar demais, exatamente. Se respeitar. Não vamos aqui supervalorizar e botar um peso muito grande nessa questão de ser bem sucedido, de atender as expectativas sociais. Não, vamos respeitar a individualidade de cada um, o tempo de cada um, né, o limite de cada um. Sem sobrecargas, né? E não criar expectativas demais. Expectativas. É uma boa. Eu lembrei daquela música, né, do Nando Reis, Titãs. Poderia ter andado mais, caminhado mais. Exatamente. Né? Acho que essa letra é mais ou menos por aí. Cabe bem. E um recado para os pais, né? Frustrem os seus filhos. Não se preocupem. Diga não também, não fiquem com sentimento de culpa, não, de dizer não, né, de botar limite, de educar, de mostrar o melhor. Agora, também façam a sua parte. Equilíbrio. Trabalhem menos e convivam mais em família, né? Invista na qualidade dessa relação, esse vínculo, né? Essa ligação, essa aliança familiar que precisa ser resgatada. Tá ótimo, então muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o psicólogo Sandro Soares. Suas considerações finais? Só agradecer o convite, né, e dizer que o suicídio e outros tipos de fenômenos psicológicos e emocionais, eles são fruto de um dia a dia desequilibrado, né? Então vamos investir na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Tudo tem o seu limite certo, entendeu? Então esse é o meu recado, é a minha mensagem que eu deixo, e agradecer o convite. Muito obrigada. Vamos ser felizes, né? Ser felizes. Vamos levar a vida de uma forma mais sobrecarga, leve. Tranquilos, leves. Gente, vamos só ressaltar o número do telefone 188. Caso você perceba alguma diferença em comportamento nos seus filhos e amigos, entre em contato, peça orientação. Caso você esteja triste, liga lá. Também. Né? Exatamente. Valeu. Agora 6h26 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Nos últimos 7 anos, pelo menos 56 casos relacionados ao tráfico humano foram denunciados aqui no Amazonas. Os casos foram relatados pela rede Um Grito pela Vida, ligada à Igreja Católica. Os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Essas informações foram apresentadas no dia 24 de julho em um evento promovido pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e pela Fundação Renascer, em Letícia, na Colômbia. Segundo relatos, o tráfico de pessoas está relacionado à exploração sexual, retirada de órgãos e trabalho escravo, como relata Rose Bertolo, da rede Um Grito pela Vida. E a gente também agora, recentemente, tem recebido denúncias e também tem encaminhado junto com as pessoas situações de tráfico voltada para a questão dos migrantes venezuelanos. Nós temos uma situação de tráfico para fins de venda de criança, que é indícios de tráfico, né? Aí cabe à Polícia Federal fazer as investigações. Temos também para a questão da exploração sexual de mulheres e também suspeita de trabalho escravo. De acordo com o procurador da República, Valdir Monteiro Oliveira Júnior, que atua no município de Tabatinga, o encontro foi realizado para ampliar o diálogo e atuação conjunta quanto à prevenção, assistência às vítimas e combate ao tráfico de pessoas na região transfronteiriça. Combate ao tráfico de pessoas e à exploração sexual já demanda uma ação integrada dentro do território nacional, tendo-se em vista a urgência das medidas que precisam ser tomadas. Imagine-se então numa região de tríplice fronteira, como é o caso de Tabatinga. Esse evento, que foi promovido em Letícia, na Colômbia, é fundamental para estreitar os laços com outras autoridades e para se realmente ter um plano de ação diante das situações que se colocam no dia a dia da região. Os participantes do encontro pretendem fazer uma espécie de guia de ação para poder coibir esse tipo de crime. Sobre as denúncias que chegam até a rede, muitas delas sequer são investigadas pela polícia e muitas já foram arquivadas por falta de provas. De acordo com o Disque 100, entre as vítimas, 53,1% são do sexo feminino e 11,7% do sexo masculino. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, lembrando
que o dia 30 de julho é o Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Essa expressão tráfico de pessoas foi adotada conforme protocolo das Nações Unidas contra o crime organizado relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Esse é um dos crimes mais repugnantes, mais absurdos e assume dimensões transnacionais. É mundial isso, né? O Brasil está, olha, infelizmente, entre os 10 países com maior número de vítimas do tráfico internacional de pessoas. E é uma pena absurdamente leve, é uma reclusão de 3 a 8 anos e pagamento de multa, gente. Só falta pagar a cesta básica, né? Ou seja, temos aí um outro tema muito bom para próximos debates aqui no 18 horas. Agora são 6 horas e 30 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa, Mix FM, o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também agora nós vamos ao playlist do 18 horas. Você vai curtir mais uma música aqui em 100,7, mais uma no playlist da novidade. Tá aí mais uma que você conferiu aqui em 100,7 no playlist 18 horas, mais uma música pra você aí em 100,7, ok? Cid Soares, Post Malone. Pois é, Post Malone é acompanhado e muito bem acompanhado de Swae Lee, que é um outro rapper, né, compositor americano, com menos expressão que o Malone, alcançou o top 3 da Billboard com o single Unforgettable. Na parceria entre Post Malone e o rapper Swae Lee veio a canção Sunflower. Eu adoro essa música. Aliás, ela é tema do filme do Homem-Aranha. É, muito fofo. Vai ser bacana isso, hein? E ganhou um videoclipe oficial com imagens, né, do Homem-Aranha. Esse que acabamos de conferir aí no Super App Mano. Agora são 6 horas e 33 minutos. Vamos conferir o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E Carlão, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro, o trânsito no momento apresenta fluxo intenso, com lentidão em vários trechos. E na Avenida São Jorge, também no sentido bairro, nas proximidades do Zoológico do Sigis, o trânsito tem fluxo intenso. Mix. E a ex-primeira-dama do estado, Nesmi Aziz, foi presa novamente nesta quarta-feira pela Polícia Federal. A Justiça Federal derrubou o habeas corpus concedido no último dia 22 pela desembargadora regional da Justiça Federal, Maria do Carmo Cardoso. Nesmi foi presa no último dia 19 na Operação Vertex, que é uma das fases da Operação Maus Caminhos. A defesa já ingressou com o habeas corpus e aguarda a decisão da Justiça. Nesmi está no Centro de Detenção Feminino do Amazonas. Por falar nisso, olha, a Polícia Federal prendeu hoje à tarde, em São Paulo, o doleiro Dario Messer, que estava foragido desde o ano passado, né? Messer, que é réu na Justiça Federal, na Operação Câmbio e Desligo, foi detido na rua Pamplona, no bairro dos Jardins, Zona Oeste de São Paulo, de acordo com a Polícia Federal. Ele foi localizado no apartamento de uma amiga com uma aparência distinta da que apresentava em seus eventos sociais, com barba e cabelos ruivos. Principais notícias do dia. Folha de São Paulo, 4 presos envolvidos em massacre no Pará são mortos durante transferência. Assassinatos ocorreram dentro de um caminhão de transporte que se dirigia para a cidade de Marabá. Estado de São Paulo, o presidente da OAB aciona a STF para que Bolsonaro explique explique morte de seu pai. O Santa Cruz quer informações sobre assassinos e onde está o corpo. O Globo. Bolsonaro diz que não mudará estilo de ataques, só a si mesmo, não tem estratégia. Eu abri aspas aqui para ele, né? O Globo, Bolsonaro afirma que continuará falando a parcela da população mais conservadora e à direita, a primeira a aderir à sua candidatura. Portal Único, amazonino aparece de surpresa na Feira da Aparecida e é assediado por populares e feirantes. Amazonas Atual, empresa alvo da Polícia Federal, tem contrato desde 2013 para fornecer comida a presídios do estado. E no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você vai conferir
conferir que MPF denuncia advogado Josenir Teixeira por lavagem de dinheiro. Segundo o órgão, o advogado Mohamed Mustafa e Adilson Neto da Silva dissimularam uma propriedade e destino de R$750 mil de verbas públicas federais. Que preços da indústria caem 1,14% em junho, após 4 meses de alta nos últimos 12 meses. A variação dos preços, em geral, ficou em 7,75%. Só corrigindo, Karime, 3,75%. 3,75%, isso aí. Que a ex-primeira-dama Najmi Aziz voltou a ser presa pela Polícia Federal. Para mais informações, é só acessar 18horas.com.br e ficar por dentro de tudo que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. Você está ouvindo 18 horas. Cid, Carlão e Karime, sobre essa manchete do Portal Único, vale destacar o seguinte, que o ex-governador Amazônio Mendes apareceu de surpresa na feira de Aparecida, né, e foi muito assediado, tanto pelos feirantes como pelos consumidores que estavam ali para fazer a sua feira da semana, né? Eu recebi hoje várias mensagens no meu WhatsApp perguntando, e aí, o amazonino é candidato à Prefeitura de Manaus? Né? Essa é a pergunta. A grande pergunta, né? Essa foto rodou, viralizou na internet e eu posso dizer o seguinte, que... Eu recebi também. Semana passada, sexta-feira, eu conversei com o ex-governador Amazônio Mendes. Ele me garantiu... Com todas as letras? Com todas as letras. Não sou candidato. Não sou candidato. Mas, temos fotos, né? Temos, quem nos acompanha pelo aplicativo Humano pode ver o registro aí do passeio do ex-governador à Feira da Aparecida. O amazonino foi morador da feira, do bairro de Aparecida. Ele repetiu aquilo que ele já vem falando há algum tempo, né? Que vai atuar como influenciador na escolha do próximo prefeito. Mas está decidido, então, não vai ser... Ele garante que não vai ser candidato. Ok. Seguimos em frente então, né, Carlão? Bom, e amanhã os deputados estaduais voltam ao trabalho. Vamos conferir o que tem na pauta para esse início dos trabalhos do segundo semestre, na reportagem de Azaf Augusto. Após 15 dias de recesso, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas retomam os trabalhos em plenário amanhã. Entre as pautas pendentes que devem ser retomadas estão 8 vetos do governo a projetos de lei apresentados pelos parlamentares ainda no primeiro semestre. Apesar da volta aos trabalhos estar marcada para esta quinta-feira, a primeira sessão de votação vai acontecer apenas no dia 7 de agosto. Neste segundo semestre, a expectativa é para o desfecho da CPI dos combustíveis, que investiga a possível prática de cartel da gasolina em todo o estado do Amazonas. Azaf Augusto para o 18 horas. E sobe para 62 o número de mortos em briga de facções no Pará. Mais 4 presos participantes da briga entre facções no presídio em Altamira, no Pará, foram mortos ontem dentro do caminhão durante transferência para Belém. Quando o caminhão chegou ao destino, os agentes penitenciários encontraram os detentos mortos por sufocamento. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. A ação aconteceu entre as 7 da noite de ontem e 1 da madrugada de hoje. E as razões das novas mortes estão sendo investigadas. Todos os 26 presos remanescentes vão ser colocados em isolamento. Os detentos eram da mesma facção, viviam juntos nas mesmas celas e foram comparsas no confronto entre facções no presídio em Altamira, no Pará, que deixou 58 mortos na última segunda-feira, dia 19. Durante o transporte, 30 presos estavam algemados, divididos em 4 celas que juntas tinham capacidade para até 40 pessoas. Você está ouvindo 18 horas. E o TCE suspende show de R$150 mil de Solange Almeida na Feira do Abacaxi em Itacoatiara. É isso aí, a decisão foi tomada pelo vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Mário de Mello. A cantora havia sido contratada por R$150 mil para se apresentar na 10ª Feira do Abacaxi, que acontece a partir de amanhã até domingo em Itacoatiara.
A decisão monocrática atendeu uma representação do Ministério Público de Contas assinada pelo procurador Rui Marcelo. No documento, o procurador alegou que a contratação da cantora por intermédio da empresa Show Mix Entretenimento, pelo critério da inegibilidade, era ilegítima, antieconômica e feria o princípio constitucional do licitatório. O valor seria custeado pela Secretaria Municipal de Cultura de Itacoatiara. E a Prefeitura anunciou que vai recorrer da decisão. Essa decisão aí do TCE é um grande abacaxi e azedo para a Prefeitura de Itacoatiara. Mas vai destacar que Itacoatiara é o maior produtor de abacaxi do Amazonas. E o abacaxi produzido na comunidade Novo Remanso é considerado o mais doce do Brasil. E é verdade mesmo, uma delícia. Tem mercado garantido no Brasil e no exterior, mas o Amazonas só produz 93 milhões de abacaxis, o que não é suficiente nem para o mercado local. Esse era um setor que o governo deveria investir muito e gerar muito emprego no interior. Seria maravilhoso mesmo, né? Porque seria já uma outra fonte de renda e levaria um progresso para outras cidades do interior e por aí vai, né? A cadeia toda, ela ganha com isso. Na verdade, o que falta é fomento para levar esse produto daqui para outros estados, principalmente para o estado de São Paulo. É colocar as duas pontas em conversação. Tem gente interessada em comprar o produto e tem gente querendo vender e não sabe para quem. Então, precisa ter uma interseção aí. Cidades. Muito bem, assaltos nos ônibus, roubos em paradas e terminais de Manaus ultrapassam a marca de 20 mil registros no primeiro semestre deste ano. Apesar da anunciada redução de 12,5% nas ruas, a realidade é outra. Reportagem de Nathalie Moraes. Em média, 7 assaltos por dia são registrados dentro de coletivos aqui em Manaus. Só no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 20 mil ocorrências de roubos. Nas ruas aqui da cidade, não é difícil encontrar alguém que nunca tenha sido vítima desse tipo de ação. O mês de fevereiro liderou as ocorrências com 281 assaltos. Foram mais de 10 assaltos por dia. Existem algumas rotas que são chamadas de Rota do Medo, como a linha 640. A servidora pública Yamile Carvalho passou momentos de terror dentro do coletivo na última segunda-feira. Aí depois eles anunciaram o assalto, enfim, levaram pertences de todos os clientes, ou de todos os passageiros praticamente, levaram a renda também da empresa, né, de ônibus, e foi horrível. Eles entram armados, muitos deles às vezes só estão armados, os outros não estão, né? Eles vão de cara limpa como se eles não tivesse nada acontecendo. Para eles aquilo ali é normal, normal. Então eles fazem pânico, deixam os passageiros tudo, muitas das vezes tem até crianças, senhoras, senhores, passam mal e tudo, devido a essa falta de segurança. A nossa segurança realmente é nota zero, né? No transporte alternativo, a insegurança também é a mesma. Também nos micros. Os micros são os maiores alvos desses bandidos. Não sei porquê, acho que porque é fechado, aí não tem como visualizar lá dentro. Eles fazem muito alvo esses micro-ônibus. No terminal de integração 3 da Cidade Nova, os usuários são assaltados todos os dias. Incrivelmente é ali no T3 que, apesar de ter um Jeep praticamente em frente ao terminal, isso não intimida os bandidos de assaltarem ali. Ali é frequente, todo dia umas 3 pessoas relatando de terem sido assaltadas na questão de tentar subir no ônibus. Principalmente em horário de pico, quando as pessoas estão querendo pegar o ônibus para chegar ao local de trabalho. Ainda ter que ir pro trabalho depois da frustração de ser assaltada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Bom, é um dia importante aqui na rádio. Até porque a gente está comemorando de verdade, né? 29 anos de trajetória da Rádio Novidade. Não está extinta. Ela existe aqui ainda neste corpo, principalmente na nossa nomenclatura, né? Rede de Radiodifusão, Novidade Técnica Limitada. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios ele que foi o pai da criança, né? O idealizador, o empresário, com visão. Isso, e nos deu o brinquedinho
pra gente manusear. Ele me deu uma profissão. Posso falar isso? Exatamente. Ele me deu uma profissão. Cara, a gente era feliz, sabia disso. Armando, seja muito bem-vindos ao programa 18 horas, a bancada aqui do programa, aos estúdios da Rádio Mix. Olha só, o que me deixa mais feliz é que quem lembrou da data foi o Cid. Eu não lembrava. Também não. Olha aí. Vida é corrida, a gente não sabe. E eu tô muito no aqui e agora. Eu tô muito no presente, sempre. Sempre. Eu tô sempre pensando no presente. O que eu vou fazer hoje. Eu não ouvi o início do programa, mas eu quero fazer rapidamente um adendo nessa questão do suicídio. Claro. Né? Que é uma coisa tão séria, né? É muito difícil falar sobre isso. E aí você pensa assim, poxa, mas você está comemorando uma coisa com o Cid e vai falar de um tema tão emotivo, no sentido negativo, que envolve depressão, que envolve desilusões. E a rádio é um instrumento que cria, sabe, na mente do ouvinte, sempre alguma imagem que normalmente remete à esperança, à alegria, à festa. E um programa de notícias nem sempre pode fazer isso. Aí a gente tenta fazer isso com esse programa. É um esforço diário de todo mundo. E o que ficou interessante na minha cabeça foi o seguinte: o que move uma pessoa a seguir em frente? Tem que ser a mesma motivação, no sentido de ter objetivos, ter ânimo, tanto para a vida pessoal quanto uma empresa. Afim e acaba, a empresa são pessoas, né? E coincidiu dessa fase nova dessa empresa, que é a Rede de Radiodifusão Novidade Técnica Limitada, foi fundada por mim e pelo Adilson Potomati. Fizemos essa rádio juntos, trouxemos o Carlão, selecionamos as pessoas, discutindo junto. Sim. Karime, fundadora. O Cid veio pouco tempo depois, mas a minha história com o Cid já era mais antiga. Braz Silva, né? Foi o Braz, foi que inaugurou. O Cleider na técnica. Veio para ser. O Cleider depois foi o programador musical. Da minha confiança. Como teve várias. O caráter experimental foi ele todo, e você, né, Dom? O caráter experimental todo fui eu. Foi você. A gente recebia a programação escrita à mão, ele escrevia. Até hoje eu lembro, porque eram 240 músicas por dia que eu tinha que escolher e ordenar. 12 por hora, né? E eu sabia exatamente a sequência o dia inteiro, sabia que clima ia montar. A gente tocava de bossa nova. Ficou muito bom. Tem uma coisa muito importante que as pessoas nem imaginam. O nome da rádio foi Novidade para homenagear o Adilson Potomati, que estava concorrendo a uma outorga em Santos. E a empresa era Novidade, o nome da empresa. E não ganhou. Mas o nome que eu tinha escolhido para essa rádio aqui era Mix FM. Nossa. Olha, como o Adilson era mais velho, mais experiente e deu sangue aqui dentro, fez tudo, ele praticamente construiu essa rádio com as mãos dele. O mínimo que eu podia fazer era homenagear. Passaram esses anos todos, surgiu uma rede chamada Mix. A empresa que nós tínhamos lá no Rio, ela foi responsável por uma série de rádios no Brasil. Nós montamos mais de 70 rádios no Brasil, incluindo toda a rede Transamérica, JBFM, o que é a Nativa, o Carlão, ele praticamente foi quem fez a Alfa FM. Alfa FM, todas as. Uma Adilson Potomati. Nós fizemos várias. A 89 lá. Em São Paulo, a 89. Que é em Osasco, que é em São Paulo, mas foi em Osasco na época. E todos esses quiseram que essa rádio aqui fizesse parte. As primeiras redes do Brasil foram convidados por todo mundo, pela CBN, por todas. E eu, não, essa rádio, ela vai ser sempre independente, ela sempre vai ser uma rádio que tem que ter a cara das pessoas que frequentam a rádio,
tem que ter a cara da cidade, não combina esse negócio de rede. Até que apareceu a Mix. A Mix, ela é exatamente o que eu queria que fosse uma rádio. Não é uma rádio que tem bandeira, é uma rádio que vive o aqui e o agora. Não é uma rádio flashback, não é uma rádio só de sucessos, é o aqui e agora. Então era a única rede possível que combinava com o que a gente queria. E a gente combinou. Não faz mal o Carlão ficar chamando de novidade, eu até me alegro, porque eu já não fazia rádio há muitos anos. E aí surgiu esse programa aqui agora, que juntou vocês. Foi pensado, não foi coincidência, foi uma discussão. Nós discutimos muito a respeito do perfil das pessoas que eu queria que fizesse esse programa. Vocês são exatamente, todos vocês foram as nossas primeiras opções. Cuidado que tem outras, mas não são as primeiras. E tem o botão também, né, Armando? E tem o botão. Vocês lembram que o botão tá sempre ligado. Sempre tá lá, o botão tá ali. Então, assim, eu queria agradecer a lembrança do Cid e agradecer a todos que fizeram até aqui. E uma coisa que me deixou muito feliz, o aniversário da rádio, essa rádio ela vai fazer 30 anos, 8 de dezembro. Mas é verdade que ela deixou de ser uma rádio de caráter experimental nessa data. Você não queria que entrasse em agosto, você lembra desse detalhe? Lembro. Você queria inaugurar antes de entrar agosto. Exatamente. A gente teve que correr a toque de caixa. Mundo, eu falei que não vai entrar em agosto. Tem que ser em julho. Então, tem que ser em julho. Não estava nem construído os estúdios. Não estava, a gente entrou toque de caixa. Esse é o estilo Ramanda, né? O programa aqui também agora, foi assim. Aqui também foi assim. Tem que ser agora. Não pode entrar agosto. Eu tenho paciência até a hora que o termômetro chega no vermelho. Chegou no vermelho, acabou a paciência. Tem que ser agora. E o Braz Silva foi o primeiro locutor que errou. Ele errou? E ele não errava nunca. Não errava nunca. Mas ele ficou tão tão emocionado, que ele errou um texto bem simples assim, que era o prefixo. Que era só dizer ZYC 248 e tal. Rede de rádio difusão. Eu lembro, eu errei uma vez, eu escrevi 1000 vezes para não esquecer mais. Exato, ficou de castigo. Eu lembro até hoje. De castigo. Mas foi muito bem lembrado. Vamos tentar ver se 8 de dezembro a gente faz alguma comemoração. Aí vai ter. Aí vai ser 30 anos dessa empresa com essa rádio. Vamos fazer isso. Vale a pena. Aliás, uma programação musical. Uma programação musical diferenciada. E o que eu queria dizer é o seguinte: teve essa matéria relevante sobre essa questão de suicídio. O que eu queria dizer é uma coisa que me chama muita atenção e é uma coisa que eu me pergunto todo dia. Se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Né? Qual seria a tua contribuição nesse dia, né? E é assim que eu penso todos os dias. Qual é a minha contribuição? Uma palavra, não fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa, algo que seja digno do teu último dia. Se fosse a última coisa que você falasse na vida, qual seria a coisa que você falasse? Eu acho que é uma necessidade que todo mundo deveria suprir. Todo dia acordar e dizer, bom, se hoje foi meu último dia, o que eu faço? Então, uma pessoa que chega às vias, eu não sei o que os profissionais falaram a respeito, mas uma pessoa que chega ao ponto de querer desistir de viver, é porque, na minha opinião, é porque ela não exercitou isso também. Se ela exercitasse, ela encontrar todo dia alguma coisa para ela fazer, para ela buscar alguma coisa que ela pode contribuir, e ela não entraria numa situação sem saída, né, psicológica, mental e tal. A vida é dura para todo mundo. O especialista ele falou que é o equilíbrio, né, mano? Ele deu essa orientação. É difícil, não tem bom, todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, mas pensa, o que você pode fazer hoje, assim, para te deixar feliz, sabe? Mesmo, o que te deixa feliz? Ontem eu falei, ou anteontem com a Karine, eu falei, Karine, esse programa tem que ser feito com alegria, mesmo tendo que muitas vezes comunicar algo que não seja verdade, tão prazeroso. Tão prazeroso.
mas o teu trabalho tem que ser prazeroso. Por isso que eu reuni vocês três, porque vocês me reportam isso o tempo todo. Eu vejo a postura do Carlão. O Carlão, ele é um homem de rádio. Ponto. Ele é um excelente locutor. Ela se tornou uma grande jornalista. O Cid, ele vive rádio, ele vive comunicação, ele vive o aqui e agora, ele não vive o passado. E os outros que não estão aqui, que torcem pela gente, que eu sei disso, como o Kleider, com os amigos que nós temos, eles estão extremamente bem-vindos sempre. A hora que quiserem contribuir, o programa está aberto. O Paulo, diretor de jornalismo, e o Sérgio, é uma fase nova pra gente, mas eu tenho certeza absoluta que o espírito é o mesmo. E eu estou esperando isso, eu estou esperando ansiosamente todos os dias o programa, ver o que está acontecendo. Eu me informo com esse programa cada vez mais. E eu acho que a Mix, a rede, ficou muito surpresa com essa iniciativa nossa. É pioneira. A Mix, ela não libera para todos os para todos os afiliados esse tipo de inovação, ou seja, um programa que não seja da grade nacional. Confia na gente, liberou e está na mão de vocês manter essa confiança. E vamos em frente. Vamos em frente, vamos lá. Muito bem. Obrigada. Acho que a gente só pode agradecer, né? A confiança, ao espaço e a tudo. Obrigado, Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes. Obrigado, Baltazar. Quer entregar? Vou entregar. Tchau. Valeu, gente. Tchau, valeu. Gente, olha que interessante. Manaus vai sediar uma mostra de filmes de terror. Olha que interessante, filmes de terror, vai acontecer agora em agosto. É bacana. E um dos participantes... Eu gosto de filme de terror. Você gosta de filme? Adoro. Eu morro de medo, eu acredito em tudo. Eu não posso assistir filme de terror. Você não dorme direito depois, né? Não durmo direito depois. Eu morro de medo de filme de terror. Exatamente. Está para falar aqui nos estúdios. Está aqui, um beijo no ar. Meu Deus. Beijo no ar e tudo. Jimmy Christian, seja muito bem-vindo aos estúdios da Mix. Ele que é fotógrafo, artista plástico e cineasta e vai ter um trabalho exibido nessa mostra. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, primeiramente eu agradeço a todos da rádio pelo convite para estar divulgando essa mostra belíssima que nós estamos realizando através do governo do estado, né? Com a pessoa do Sérgio Cardoso e do Márcio Nascimento, que é umas pessoas que estão voltadas diretamente para o cinema. E a surpresa que é sobre filme de terror, né? Exato, o pessoal aqui do Mano já está perguntando, né? Onde é que vai ser? Onde é que vai acontecer? Olha, vai acontecer lá no Teatro Jarbes Medeiros, ali fica situado no Ideal Clube, no finalzinho do Eduardo Ribeiro ali, próximo da Praça do Congresso. No Eduardo Ribeiro, ali no centro, acho que o pessoal conhece, né? Isso. É dos dias 5 até 10 de agosto. Do dia 5 até 10 de agosto. Tudo gratuito, gente, olha o que é melhor. Carime não vai passar nem perto. Não, mas vão ter workshops, exibição de 6 longas, 41 curtas, e esses workshops vão acontecer também de trilha sonora, efeito especial, maquiagem. Vai ser uma programação muito interessante. Então não é só filmes, então. Não. Eu gostei do negócio que ele vai ter a maldição da Santa Casa de Misericórdia. Gente, lugar especial. Conta um pouco. Esse filme aí, na verdade, eu transito por vários gêneros, né? Mas o terror é um gênero que ele exercita realmente o cineasta. Você trabalha com plano de câmera, com as locações. Aí a minha ideia, bicho, qual vai ser? Aí pesquisando, aí nós temos muitos prédios abandonados, né? Aí eu comecei a pensar a respeito, a idealizar esse projeto de fazer vários filmes dentro desses lugares abandonados, né? Então
escolhi esse gênero para mexer realmente com as pessoas, com o mais íntimo sentimento oculto da pessoa, que é o medo e tal, né? Me conta uma coisa, deve existir 1000 histórias de assombração lá nesse prédio. Com certeza. Você pegou alguma história dessa? Com certeza. Como é que foi? Esse filme, na verdade, é uma crítica que eu faço, né? Com esses prédios abandonados e tal. Aí a Santa Casa de Misericórdia eu tô fazendo para as pessoas realmente sentirem aquele medo, né? Depois desse filme, ninguém vai passar mais lá na frente. As pessoas vão sentir medo de mim a partir de agora, porque eu nasci na Santa Casa de Misericórdia. Então, olha, tem uma situação. Eu sou uma assombração de lá. Tem uma situação interessante. Da família Adams, o Cid parece. A situação interessante é que a partir que quando eu joguei o trailer nas redes, aí um monte de pessoas e tal vieram no meu inbox, né? Dizer, pô, cara, eu nasci lá, meu, e tal, não sei o quê. Então, tem essa ligação afetiva. Tenho certeza que vai todo mundo querer conferir. Com certeza. Então, a programação é extensa. Você pode conferir a programação no 18horas.com.br. Vamos colocar lá para você. Então, começa dia 5, termina dia 10 de agosto, de graça, no teatro. Repete, por favor. É o Teatro Gerbes Medeiros. Fica no Ideal Clube. No Ideal Clube. Isso. Ali no final da Eduardo Ribeiro, próximo à Praça do Congresso. Bom, beleza. Agradecendo a tua presença aqui, a gente vai falar um pouco mais de cinema, agora com Caio Pimenta e a coluna de cinema. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, querido. Muito boa noite. Nesta quinta-feira, chegam 3 novos filmes nos cinemas de Manaus. E eu trago agora detalhes sobre estas produções. A principal delas é Hobbs e Shaw. O filme é um derivado da série Velozes e Furiosos, trazendo os personagens do Dwayne Johnson e Jason Statham como protagonistas. Aqui, os dois vão enfrentar o vilão vivido pelo Idris Elba. Já o suspense brasileiro, No Coração do Mundo, se passa no interior de Minas Gerais e mostra um trio se preparando para cometer um grande roubo. O destaque do elenco fica por conta da sempre ótima Grace Passos. Por fim, tem Santiago, Itália. O documentário, dirigido pelo premiado Nanni Moretti, mostra o papel da embaixada italiana no Chile como refúgio para opositores à ditadura de Pinochet. Já quem curte um bom filme na Netflix, tem como opção o lançamento de Missão no Mar Vermelho. O filme, protagonizado pelo Chris Evans, o Capitão América da Marvel, mostra o resgate de judeus feitos prisioneiros no Sudão. O elenco ainda tem o Ben Kingsley. É isso. Semana que vem eu tô de volta com mais lançamentos nos cinemas de Manaus. É isso aí, Carlão. É isso aí. É isso aí. Temos resultados de cinema e de show. Vamos lá, Luciano. Quem vai pro cinema é o Rafael Valente e a Emanuela. É MC Luciana. É o Rafael Valente e a Emanuela Farias Mota. E quem vai pra peça Casem é Ótimo é a Vanessa. Parabéns, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Participação, gente. Amanhã tem mais, viu? Vamos ao giro do esporte. 18 horas. Esporte. O giro do esporte hoje é só pra lembrar que daqui a pouco tem Flamengo. Tá bom. O Flamengo. É feriado internacional. Você já sabe, né? Que Vascaíno tentando zoar. Tem resultado de promoção ou não? Eu já falei. Já falou? Então temos tá. Agora 7 horas e 5 minutos. Vamos ao editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer já dizia no século XIX que a melhor coisa que pode acontecer a alguém é nascer. E mais do que isso, viver. Hoje, o programa 18 Horas tratou de um assunto delicado, o suicídio, que vem aumentando em todo o mundo. Nos países considerados ricos e desenvolvidos e mesmo em nações subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil. Ao trazer esse assunto para o debate, queremos não só mostrar o avanço das estatísticas assustadoras e extremamente preocupantes que colocam o suicídio como uma epidemia silenciosa, que mata uma pessoa a cada 45 minutos no Brasil, mas também discutir e ampliar a divulgação de métodos que possam evitar que pessoas tomem decisões extremas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% das mortes podem ser evitadas se os sinais de alerta forem percebidos e se houver uma intervenção amiga e profissional.
E é exatamente esse o propósito do 18 horas. Mostrar que o risco está presente e que não se deve ignorar. A depressão é uma doença que aumenta em 20 vezes o risco de uma pessoa atentar contra a própria vida. E é por isso que deve ter a atenção de todos e ser tratada por especialistas. Estreitar relações, vínculos familiares, de amizade verdadeira, valorizar situações simples podem ser eficazes em muitos casos. Ouvir, acolher, abraçar, entender o sofrimento do outro também é muito importante. A vida é bela, divina e muito curta para ser pequena. Sorria, você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que pode imaginar, com certeza. Ok? Ok. Beleza. Um beijo pra você. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus.